Oi pessoal, eu me chamo Thais Garcia, sou da área de sustentabilidade. Estamos aqui para mais um episódio da série de podcasts Nossos Compromissos 2030, os podcasts que falam das metas da Agenda Estratégica de Sustentabilidade da M. Dias Branco. E hoje eu estou aqui com um convidado super especial, é o Ari Vidal. Ari, obrigada pela sua presença. Desde já a gente agradece. Se apresenta para o pessoal te conhecer. Bom, meu nome é Ari Vidal, eu fico sediado aqui na Fábrica Fortaleza, sou gerente de operações industriais, trabalho na M. Dias Branco há 8 anos. Maravilha, Ari. Então, assim, você sabe muito sobre esse assunto que a gente vai falar aqui hoje. E é um assunto bem curioso, porque o assunto que a gente vai falar é o quê? Perdas de insumos dentro do processo produtivo. Então, Ari, já fala pra gente por que esse tema é um tema tão relevante ao ponto de entrar nessa agenda estratégica de sustentabilidade com metas específicas. Fala pra gente sobre a importância desse tema. Ele é um tema relevante não apenas para a M. Dias, mas para o mundo todo. Não é à toa que está aí nas metas de sustentabilidade, né? Os temas mais relevantes aí de sustentabilidade. No caso da M. Dias, o compromisso é bastante desafiador, o compromisso que Sidney assumiu e repassou para os gestores, que é uma redução de 25% no percentual de descarte até o ano de 2030. E você tem uma noção do quão desafiador é isso quando você começa a olhar para as unidades e os indicadores que elas têm hoje. Então você já tem um trabalho que vem sendo desenvolvido aí ao longo dos anos, não começou agora. Então você já pega um indicador que já vem sendo trabalhado para ser reduzido. Eu cito como exemplo, não o único, mas o GMT, Grande Moinho Tambaú, que no segundo trimestre de 22 chegou a 0,12 de descarte. É um número muito pequeno. É bem pequeno. Então, não só a GMT está nessa pegada, nesse nível de resultado. Diversas unidades estão assim. Então, quando você coloca um desafio de reduzir 25% disso, é muito desafiador. Até 2000, mesmo sendo até 2030, mas é uma coisa que está escalonada e vai ter que ser alcançado aí ao longo desses próximos anos. Agora, em 2022, nós já estamos próximo de bater a meta definida para o nosso ano de 2022, então está todo mundo muito animado com isso. Maravilha. E assim, mesmo que a gente já tenha um resultado, né, muitas vezes até pequeno em algumas unidades, a importância do tema motiva a empresa a mesmo assim assumir uma ambição ainda maior em cima disso, né? Porque você não está limitado ao impacto da perda do alimento aqui. Isso por si só já é muito importante. Mas você tem que levar em conta que para trazer toda a matéria-prima que foi utilizada para fazer esse insumo, você gerou uma pegada de carbono, você teve que utilizar a eletricidade, transportou, você usou a eletricidade para beneficiar isso. Às vezes você pede esse biscoito quando ele já está prestes a ser embalado, esse macarrão quando ele está prestes a ser embalado. Então a gente não fala só da matéria-prima bruta. A gente está falando de biscoitos e macarrão e bolos que estavam prestes a ser embalados e foram perdidos. Então você olha tudo que você já colocou de recursos ali dentro. Eletricidade, gás, mão de obra. Exato. Então tudo isso está sendo desperdiçado. E se você destina isso para um aterro, mais custo você adiciona àquilo. Então não é apenas o impacto de você perder algo tão valioso como alimento, mas também todo o impacto que você gerou para produzi-lo e que no final das contas não vai ter o seu objetivo, que é o de alimentar as pessoas. Entendi. Então é como se o impacto ele não é limitado. Se a gente aplicar aqui uma visão sistêmica em cima dessa perda, ela toma proporções muito ampla, gigantescas, né? Por ampla. Isso isso reforça ainda mais a importância de você ter isso muito bem controlado. E sem dúvidas, né, eu sei que você já tem aí diversas ações, mas antes de a gente falar das ações, fala um pouquinho de quais insumos estão contemplados nessa meta. Exceto o material de embalagem, tudo mais entra. Então, farinha, gordura, açúcar,
tudo que foi utilizado para dar forma e sabor aos nossos produtos estão elencados nisso. Então, essa nossa preocupação ela é bem abrangente. Tudo que é utilizado para fazer nossos produtos, exceto a embalagem, entra nesse indicador. Pronto, tudo que é insumo alimentício, né? Uhum. Que serve para ser um alimento, Sim. mas é um insumo, no nosso caso, dentro de um processo que é Sim. mais amplo. Sim. Entendi, ficou bem claro. E sobre as ações, né? O que já vem sendo feito para a meta que já é ambiciosa conseguir ser alcançada de fato, né? Tá. Olha, não tem uma bala de prata, certo? Uhum. Não é só uma coisa. Você tem uma gama de ações que estão sendo desenvolvidas por inúmeras pessoas dentro das fábricas. Desde uma simples instalação de uma bandeja para evitar que um alimento caia no chão, como a instalação de um novo equipamento de embalagem que danifique menos o produto, passando pela eliminar um vazamento numa prensa de uma linha de macarrão. Então você tem muita coisa a ser feita, muitas oportunidades, tá? Muitas oportunidades que podem ser observadas e aproveitadas dentro do processo produtivo com o intuito, com o objetivo de fazer a redução desse desperdício. Entendi. Quais são as principais áreas, Ari, que estão envolvidas aí nesse processo? Eu diria para você que não é só a produção. Pronto. Quando a gente falou há pouco sobre essa gama, essa cadeia de processo que é movimentada até a gente trazer esse biscoito, você às vezes não consegue vislumbrar, mas até o RH tem importância nisso. O pessoal da integração, quando está fazendo a reunião de integração com os nossos colaboradores, que ressaltam a importância de cuidar para que a gente não perca esse alimento, até chegar a quem mais se envolve com isso, que é a indústria, a produção e a manutenção. Entendi. São os que estão lá na ponta, na linha de frente. Mas é um tema que é trabalhado, que deve ser trabalhado, e levando em conta a cultura da M. Dias, aqui ninguém faz nada sozinho. Né? Exato. Aqui é tudo sempre em turma. Então, esse também é um tema que é tratado por todas as áreas. Mas, sem dúvida alguma, a colaborador que está lá na ponta da linha, aquele que está lá olhando para o alimento, vendo a linha, vendo o produto ser fabricado, ele, sem dúvida nenhuma, tem um papel muito importante, talvez o mais relevante nisso, porque ele tem a oportunidade de observar aonde essas oportunidades nascem. E a partir daí, agir de imediato ou motivar através de times de melhoria, através de conversa com o pessoal da manutenção, algumas ações que reduzam o desperdício na sua linha, naquele ponto que ele identificou. É muito o agir local e o pensar global. Exato. Tem isso, né? Então, assim, como é que eu estou alinhado aqui no pensar global? Hoje existe uma agenda, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. São 17 objetivos bem coloridos. Acredito aí que os nossos colaboradores já devem ter visto esses ODS em algum momento. E tem um, Ari, que é o ODS 12.3. Ele é um ODS sobre consumo e produção responsável, que ele tem uma meta, o Brasil ele tem uma meta dentro desse ODS de reduzir em até 50% a perda e desperdício de alimento per capita em toda a cadeia, né? Então, assim, a gente está indo de encontro a uma meta, a uma agenda que já é global, porque afinal de contas não é só o Brasil que tem altos volumes de perda e desperdício de alimento em toda a sua cadeia, né? Vários outros países também. Sim. E esses ODS, eles foram pactuados com mais de 190 países. Então, assim, a gente está fazendo parte, enquanto M. Dias Branco, de uma agenda que é global. Então, isso traz muita relevância, muito peso para esses temas, né? E eu acredito, assim, que o colaborador, na ponta, né, de uma forma geral, ele pode também contribuir. Né? E contribui muito. Então, você que está aí na linha, que imagina que às vezes um biscoitinho daquele não vai fazer diferença, e eu sei do esforço que você tem em fazer com que isso não aconteça, persevere, trabalhe em conjunto, que a gente vai conseguir juntos trazer um resultado de redução. Nosso número é pequeno, mas com a ajuda de cada um, ele pode ser ainda menor. E a gente está falando de comida. Comida que hoje vai se transformar em um lixo, que vai gerar impacto ambiental, se não for destinado corretamente. Nós aqui na M. Dias damos o correto destino, mas há outros lugares que não. Mas mesmo dando o correto destino, é um desperdício que está acontecendo. Então nós temos que continuar perseverando e contando com o seu esforço, contando com a sua preocupação para que esse indicador seja cada vez menor.
É isso aí. Então, acho que com essa sua fala, a gente encerra aqui o podcast, né? Trazendo essa meta como uma meta que é realmente compartilhada com a empresa, né? Todo mundo tem que se envolver. Hoje a gente tem dados aí bem recentes sobre insegurança alimentar, né? Que são pessoas que não conseguem saber se vão ter o que comer durante o dia. Isso já passa mais de 30 milhões de pessoas, né? Mais de 50% da população vive em situação de insegurança alimentar. Isso são dados do Brasil mesmo. O que só reforça a importância desse tema aqui. Exatamente. Então, Ari, muito obrigada pela sua explanação, pela sua participação aqui na nossa série de podcasts. E eu aproveito para convidar você a continuar assistindo os episódios que estão aí falando sobre a agenda estratégica de sustentabilidade da M. Dias Branco. Então, Ari, muito obrigada e até logo. Tchau, tchau.